O programa a seguir é livre para todos os públicos. E hoje o Nova Friburgo Mais Esporte vai além da montanha. Vai trazer para vocês algumas informações sobre o direito desportivo. Isso mesmo, você já ouviu falar nesse assunto? Um assunto que diz respeito a mim, que diz respeito a você e que pode trazer muitas novidades, tirar muitas dúvidas. Bem-vindo, Rafael. Fala pra gente um pouquinho sobre o que é o direito desportivo. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre uma boa oportunidade de estar esclarecendo alguns temas, né, pertinentes a um ramo do direito que é pouco conhecido por muitos, né, e que traz uma abrangência muito grande, né. O direito desportivo, ele é um direito já previsto inicialmente na nossa Constituição Federal, né, onde que ali estabelece um regramento já de autonomia, onde que ele pode se submeter às suas próprias normas e julgamentos, sem precisar se submeter, por exemplo, ao Poder Judiciário. Não que você não possa utilizar, mas primeiro você deveria esgotar, tá, todo o tema em sede de justiça desportiva, o Tribunal Desportivo, que é um tribunal, inclusive, de natureza privada, né? A Lei Pelé, que é uma lei que sucedeu a várias outras, né? Foi sancionada em 1998, né? A Lei 9.615, ela abraça muito o tema do direito desportivo. Então ela ali estabelece, por exemplo, a forma como que os atletas vão ser cuidados, né, junto com as entidades de prática desportiva, né. A gente também entende que pelo nível hoje nacional de interesse, essa Lei Pelé, até pelo próprio nome, ela é muito mais direcionada ao esporte do que as outras modalidades, né. A gente também, além dessa legislação e algumas outras, a gente tem uma resolução onde que estabelece o regramento disciplinar dessas modalidades, né, que é o Código Brasileiro de Disciplina, né, o CBJD, né, de Justiça Desportiva, e ali estabelece o grau de jurisdição. A gente tem um tribunal regional, né, e temos o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né, que é muitas das vezes a segunda e última instância. Sim. E no país que a gente fala muito de futebol, né, o direito desportivo não atende só a jogadores. Então fala pra gente um pouquinho assim, qual é o ramo, quais são as pessoas que podem, né, se beneficiar ou ter os seus direitos a partir, né, de uma conversa ou de uma orientação de um advogado desportista. Então, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele tem como jurisdicionado, são atletas, dirigentes, técnicos, árbitros, né, de todas as modalidades desportivas. Já, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, que é uma legislação específica que, assim, a gente talvez trazendo uma analogia, ele se equipara a um Código de Defesa do Consumidor, né, mas especificamente para o torcedor, onde que ele se preocupa principalmente com a higiene, segurança, garantias de transparência, né, de tudo que circunda aquela relação, né, da torcida, né, a massa consumidora e as entidades de prática desportiva. E quando eu falo de entidade de prática desportiva, com um melhor esclarecimento dos ouvintes, são os clubes, né? Então, por exemplo, os clubes de futebol, os clubes de basquete, os clubes do voleibol. E os atletas de ginástica, né, a gente tá numa cidade que a gente tem bastante Muay Thai, né, atletas inclusive que já atravessaram as nossas montanhas e estão nos representando, né, fora do país. Eles também têm os seus direitos garantidos através dessas leis? Muito boa pergunta, Fernanda. Realmente a gente sabe que há aí uma lacuna que diferencia
o atleta profissional e não profissional, né? A legislação impõe, a Lei Pelé impõe que o atleta, para ser considerado um atleta profissional, ele tem que ter um vínculo trabalhista, um contrato de trabalho formalizado com uma entidade de prática desportiva. Mas é inconcebível imaginar que um atleta que ganha a vida dele, né, profissionalmente, participando de competições regularmente, não seja um atleta profissional. Então, posteriormente, a legislação ela tratou esse assunto trabalhando ele como um atleta autônomo, porque ele recebe proventos, né, às vezes a título até eles costumam usar o patrocínio, mas eu prefiro usar como, às vezes, um contrato de licenciamento de imagem, né, porque muitos desses atletas já têm uma projeção muito grande. Né? Então, eles fecham patrocínio com grandes empresas, que às vezes é onde ele ganha mais dinheiro do que na própria competição em si. O assunto aqui está muito esclarecedor. O Dr. Rafael tem trazido questões importantes que você de casa também deve estar curioso para saber. Então, não saia do sofá, aguarde só mais um pouquinho que a gente já volta com Nova Friburgo Mais Esporte. Venha para Splash, natação a partir dos 5 meses de idade, hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional, hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida e ionizada para seu conforto e saúde. E com o método Splash, seu filho sai nadando. Se você prioriza a qualidade, Splash é o seu lugar. Splash, no centro de Nova Friburgo. Em Olaria, você encontra um centro completo especializado em saúde. A Odontomed oferece diversas especialidades médicas e odontológicas para o seu bem-estar. E com a facilidade de atender pelo seu convênio. Localizada no centro de Olaria, na Praça 1º de Maio, a Odontomed Bem-Estar é a sua clínica completa. Faça do seu alimento o seu remédio. Vida Verde, onde você encontra tudo para o seu bem-estar. Uma loja inteira com produtos naturais, chás, suplementos, fitoterápicos, dietéticos e integrais. E o atendimento é direcionado às necessidades de cada cliente. Trabalhamos com preços diferenciados. Venha e confira. Vida Verde, Rua General Osório, 54, no centro da cidade. A saúde e o bem-estar do seu animalzinho é muito importante. Por isso, a Gato.cão oferece atendimento veterinário e banho e tosa, com profissionais especializados. Banho terapêutico e hidratação. E quando você precisar, a gente atende no conforto da sua casa. Gato.cão. Atendimento com carinho e atenção que o seu amiguinho de 4 patas merece. Utilidades e decoração em um só lugar. 100% Japa Utilidades e 100% Japa Decorações. Na loja de utilidades você encontra variedade em produtos para sua casa. E para deixá-la ainda mais bonita, a loja de decorações traz diversos artigos a um preço que você não vai acreditar. 100% Japa Utilidades e 100% Japa Decorações. Na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Telefones 2521 1433 e 2523 6026. E o Nova Friburgo Mais Esporte hoje está de volta com um novo tema, falando um pouquinho sobre direito desportivo. Então vamos continuar com o Dr. Rafael Carneiro, que trará mais orientações. Doutor, a gente precisa falar um pouquinho assim do futebol, que a gente sabe que é uma máxima na nossa sociedade, né? Mas também da relação dos pais que querem muitas vezes com que os seus filhos ainda pequenos, né, se tornem atletas. E a gente fala do futebol, mas a gente sabe que essa expectativa familiar também acontece em outros ramos, né, de atividades físicas e mais ainda com o intuito depois de que essas pessoas passem a ganhar dinheiro, né, e que a família possa viver com essa renda. São os sonhos de Neymares, né, e de outros grandes atletas que a gente pode estar citando. Como o direito vê essa relação? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante também. Nós sabemos do interesse que o futebol traz, né? É a paixão nacional, é o esporte número 1 do país.
Então, naturalmente, ela atinge cifras milionárias, né? A gente está aí agora recentemente com uma transação milionária do Neymar, batendo todos os recordes, né? Então a gente vê a capacidade do desportista brasileiro, né, de conquistar o mundo. Então, e aqui é um grande celeiro de profissionais, né? A gente tem grandes talentos, mas a contrário senso do que a gente muitas vezes vê, existe uma parcela muito maior de profissionais do futebol que não tem a mesma sorte, né? Então, essa parcela desses grandes atletas que atinge cifras milionárias é uma grande minoria. Então, a gente tem que estar muito atento a essa circunstância para não haver uma frustração, porque a gente sabe que a família, às vezes, espera muito do filho, né? Que às vezes é o sustento da casa. Então isso tem que ser encarado com uma certa com um critério bem positivo para não atrapalhar a formação daquele pretenso atleta, né? E aí, quando a gente pensa, né, nos atletas, a gente precisa pensar também como está esse mercado, né? Você já disse que nem todos chegam ao sucesso por questões físicas, por questões financeiras, por questões até de coragem, porque todo mundo acha um sonho ser atleta, mas a gente sabe que a vida de atleta requer muitos sacrifícios. E hoje, como está esse mercado, né? Como é que está o futebol? Eu sei também que você tem bastante conhecimento aí na relação de basquete, né? No Brasil, isso está promissor? As pessoas estão captando muitos talentos? Sobre esse aspecto da formação do atleta, especificamente no futebol, ela começa muito cedo, né? A ginástica olímpica, por exemplo, ela é até mais precoce ainda, né? Você sabe muito bem. Mas, especificamente no futebol, às vezes um atleta de 14 anos ele já foi super assediado, ele já está com um empresário, ele já está com um contrato de formação estabelecido com uma grande entidade de prática desportiva, né? Há um mercado ali já estabelecido, né? E digo até mais, isso às vezes é até antes. Às vezes um pretenso atleta com 10, 12 anos, ele já está apto a perseguir algo um pouco mais concreto. E tem muitas pessoas, olheiros, né, que estão percebendo isso e já começam a cercar os pais, trazendo muitas das vezes falsas promessas também. Então tem que haver um critério muito grande de quem está assistindo essa criança, porque ela está num momento de informação, né? Então, às vezes o futebol ele tem que ser encarado de forma mais lúdica e não exclusivamente como uma profissão, porque a gente sabe que existem essas cifras milionárias, mas, como eu disse, é para poucos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O primeiro contrato profissional pode ser feito com 16 anos de idade, né? A gente sabe que você atingir um nível com 16 anos, ter um contrato profissional com um grande clube, jogando para uma grande torcida, isso pode afetar muito ainda a sua formação. Então, a gente tem que ter essa preocupação. E a própria Lei Pelé, ela estabelece também para que um clube seja considerado um clube formador e puder fazer um trabalho desse, tá? Desde as categorias de base, ele tem que passar por uma série de requisitos. Então, não são muitos clubes hoje no país que têm o selo de que é uma entidade formadora de profissionais, tá? Especificamente no futebol brasileiro. Então, acho que você tocou num assunto que me chama a atenção até um pouco como mãe, né? Essa questão dos olheiros e da orientação dos familiares em relação a isso. A gente poderia dizer, então, que o direito desportivo, além de defender a causa dos atletas, ele pode também orientar as famílias? Óbvio, porque o direito, ele, apesar de ter ramos específicos, ele tem um princípio que é o direito constitucional. Então a gente sabe que existe o valor social, que tem que ser respeitado, a dignidade da pessoa humana, né? Então tem uma série de circunstâncias, de princípios basilares que antecede uma relação meramente contratual. Então a gente tem que estar muito atento e proteger os interesses do menor, né? E uma situação dessa, por exemplo, se esbarra em alguns critérios que perpassa pela legislação trabalhista, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso, e aí quando a criança tem menos de 14 anos, né? Você citou ainda há pouco que a criança com 14 anos, ela já pode até fazer um contrato autônomo, né? E quando ela tem menos, né, dessa idade, isso fica a responsabilidade para os pais? Então, a Lei Pelé, ela previa o desporto educacional, né, numa condição dessa, né? E o legislador sensível à matéria, percebendo que mesmo precocemente estava havendo esse assédio, esse incentivo, né, para que aquela pessoa se formasse um atleta, ele criou uma nova modalidade que seria o desporto de formação. Isso pra gente é importante quando a gente fala de esporte, de incentivo à saúde, né, e à educação. Venha para Splash, natação a partir dos 5 meses de idade, hidroginástica, hidroterapia, circuito funcional, hidrobike, personal aquático e muito mais. Piscina aquecida e ionizada para seu conforto e saúde. E com o método Splash, seu filho sai nadando. Se você prioriza a qualidade, Splash é o seu lugar. Splash, no centro de Nova Friburgo. Em Olaria, você encontra um centro completo especializado em saúde. A Odontomed oferece diversas especialidades médicas e odontológicas para o seu bem-estar. E com a facilidade de atender pelo seu convênio. Localizada no centro de Olaria, na Praça 1º de Maio, a Odontomed Bem-Estar é a sua clínica completa. Faça do seu alimento o seu remédio. Vida Verde, onde você encontra tudo para o seu bem-estar. Uma loja inteira com produtos naturais, chás, suplementos, fitoterápicos, dietéticos e integrais. E o atendimento é direcionado às necessidades de cada cliente. Trabalhamos com preços diferenciados. Venha e confira. Vida Verde, Rua General Osório, 54, no centro da cidade. A saúde e o bem-estar do seu animalzinho é muito importante. Por isso, a Gato.cão oferece atendimento veterinário e banho e tosa, com profissionais especializados. Banho terapêutico e hidratação. E quando você precisar, a gente atende no conforto da sua casa. Gato.cão. Atendimento com carinho e atenção que o seu amiguinho de 4 patas merece. Utilidades e decoração em um só lugar. 100% Japa Utilidades e 100% Japa Decorações. Na loja de utilidades você encontra variedade em produtos para sua casa. E para deixá-la ainda mais bonita, a loja de decorações traz diversos artigos a um preço que você não vai acreditar. 100% Japa Utilidades e 100% Japa Decorações. Na Praça Getúlio Vargas, no centro da cidade. Telefones 2521-1433 e 2523-6026. E agora que já ouvimos falar um pouco sobre direito desportivo, eu acho que está na hora da gente entender na prática como isso funciona, se é que é possível. Doutor, será que tem algum exemplo de alguma, né, situação vivida que exemplifique para os nossos telespectadores assim, como o direito desportivo ele funciona na prática? Fernanda, o direito desportivo é um ramo autônomo que é assim, até um pouco conhecido até dentro da área do direito, porque não é uma cadeira presente na maioria das universidades, né? Eu tive que fazer uma especialização, uma matéria que eu sempre tive um certo interesse e, enfim, então passa um pouco por esse desconhecimento, né, de modo geral. Agora, falando, por exemplo, na justiça desportiva, que julga as causas disciplinares, a gente teve aquele caso clássico recente, né, que teve uma grande publicidade, a escalação irregular de um atleta da Portuguesa, né, que trouxe uma consequência para a reta final de um campeonato nacional, né, e foi um julgamento super elaborado, né, onde que a escalação irregular desse determinado atleta trouxe o benefício para um clube que já estava considerado rebaixado, né, não ser,
e aí outro entrar no seu lugar. Então aí às vezes a pessoa fala, poxa, mas tapetão. Olha, não é questão de tapetão, é uma questão de cumprimento da regra, né? É uma responsabilidade objetiva do clube saber a ordem que ele pode, né, fazer as coisas. Então é uma responsabilidade dele. A partir do momento que o atleta não tinha condições de jogo e ele entra em campo, então não tem mais o que se falar. Então, às vezes a imprensa, às vezes, eu sei que não é seu caso, mas ela, talvez por desconhecimento, ela eleva a uma história de forma pejorativa, mas só que você pode ter certeza, a gente do tribunal, a gente não quer aparecer, a gente quer que as coisas sejam, né, feitas conforme o regulamento, né, que impõe. Então a gente pode dizer, né, que essa paixão pelo direito desportivo veio também pela sua paixão pelas atividades físicas? Sem dúvida, Fernanda. Eu sempre fui um amante do esporte, sempre pratiquei atividade física, incentivo os meus familiares, né, meus filhos a fazerem. Eu já participei de competições de várias modalidades, experimentei vários tipos de esporte, individual, coletivo, e agora, né, no direito, que foi a profissão que eu escolhi para mim. Então eu quis trazer essa história, né? E está sendo muito prazeroso, porque eu estou ajudando a desenvolver essa matéria, né? Trazendo um pouco de conhecimento para o público em geral. Às vezes a pessoa entende o direito como se fosse algo necessariamente de judicialização, e não é. A gente gosta e precisa trabalhar muito com a prevenção. Eu elaboro contratos onde que versa sobre relacionamento. Às vezes a pessoa chega aqui com uma ideia e aí ela sai daqui com uma outra impressão do que ela realmente precisa, né? Eu já trabalho com alguns atletas profissionais, né? E o interessante é que cada modalidade tem a sua especificidade, né? Então a gente vê o atleta de futebol com uma determinada projeção quase artística, né? O atleta do MMA caminhando para isso, e muitos dos organizadores de evento do MMA não querem estabelecer aquilo necessariamente como um esporte naquele critério que hoje impera no Brasil, que é a elaboração de os tribunais de justiça desportiva, com a organização estatutária um pouco diferente. Então o direito ali se comunicando, por exemplo, com o marketing, né? Que é importante para você, na hora de fazer um evento esportivo, aquilo se transformar realmente num espetáculo. E o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Um papo super importante. Mas antes de irmos embora, acredito que tem algo mais que a gente precisa saber. A questão dos recursos. A gente falou muito, né, do quanto o direito desportivo pode ajudar as pessoas, dos recursos que chegam para modalidades, né, grandes, mas também existe um lado que fala sobre os direitos e as verbas que chegam para aquelas pessoas menores. E aí, sobre isso que eu acho que a gente poderia encerrar o nosso papo de hoje, falando um pouquinho, né, de como funciona as empresas que querem ajudar atletas e como os atletas também podem ir às empresas para terem benefícios, para continuarem treinando e se sustentando, né, às vezes com alimentações melhores, com treinos adequados para um desenvolvimento. É muito interessante essa questão também, Fernando. E aí a gente vê novamente o papel importante que um operador do direito ele pode exercer nesse ramo, porque não é necessariamente uma questão que vai perpassar pelo Poder Judiciário, não é uma ação judicial. Então a assessoria nesse aspecto, ela vai incentivar, vai incrementar a vida desse atleta, né? Talvez trabalhando um contrato, por exemplo, de imagem com alguma empresa patrocinadora, né? Que na verdade o patrocínio ele é uma situação mais voltada para a competição. E tem muitos atletas que já alcançaram um status que eles podem utilizar da imagem dele para angariar, né, uma publicidade junto com uma empresa, e essa empresa utilizar aquilo também de forma benéfica, né? A gente tem empresas públicas
como o Correio, muito engajada nesse princípio, a Caixa Econômica Federal e outras da iniciativa privada também, né? Existe a legislação do Bolsa Atleta, onde que incentiva o atleta autônomo, por exemplo, a trazer um recurso para ele, né, de subsistência. Obviamente que ele tem que estabelecer alguns requisitos, né, como, por exemplo, estar ativo, comprovadamente participando de competições com resultados de uma certa importância. Então são várias situações. A criatividade dos operadores, desses partícipes, que é o limite, né? E a gente está cada vez mais submetendo a um novo momento. A gente está realmente no início, a coisa tem muito ainda o que se fazer. E que bom que nesse início a gente pôde estar junto, ouvindo, né, um pouquinho do que o Dr. Rafael Carneiro trouxe para a gente do que está acontecendo no direito desportivo. Rafael, muito obrigado, né, pela disponibilidade, né, que a gente possa estar juntos em outros momentos e que os nossos telespectadores também, né, possam tirar outras dúvidas que eles quiserem através, né, da sua pessoa. Você quer deixar algum telefone, alguma informação de contato? Não, eu fico disponível no meu site, vocês podem ter acesso a algumas informações, né, machadopereira.adv.br, e eu tenho também rede social que vocês podem acompanhar do meu escritório, Facebook. A gente passa algumas informações assim mais atuais que vem acontecendo, né, no mundo do direito esportivo. E mais uma vez obrigado por poder esclarecer alguns desses pontos, e estou à disposição. E o Nova Friburgo Mais Esportes de hoje fica por aqui. Continue com a gente pelas redes sociais. Acesse o nosso Facebook ou Instagram. Agradecemos também aos nossos patrocinadores: Splash, Atividades Aquáticas, Clínica Odontomed, Vida Verde Produtos Naturais, Veterinária Gato.com e 100% Japa. Nova Friburgo Mais Esporte. Oferecimento Splash, um novo conceito em atividades aquáticas.